Olá, bom dia, queridos. Esperamos que a graça de Deus encontre todos vocês muito bem. Aqui quem vos fala é o apóstolo Ari Caetano do Nascimento, presidente, fundador da comunidade evangélica cristã de Vila da Penha, no Rio de Janeiro, Brasil. Sou casado, muito bem casado, casado para sempre. Tenho 3 filhos abençoados. O primogênito é o Léo, o do meio é o Tiago, e o terceiro filho, que é filha, é Larissa Caetano Peixoto do Nascimento. Graças a Deus os 3 são pastores no ministério onde nós atuamos. Tenho 74 anos de idade. Estou caminhando para 75, se Deus assim permitir. E o objetivo dessa comunicação, desses dados que nós vamos fornecer a vocês, tem o objetivo de contar um pouco da nossa história. A história de 42 anos de vida, de unção, de graça, paixão por almas, de um desejo enorme de fazer a vontade de Deus, de buscar o seu reino em primeiro lugar, né? E nós não chegamos até aqui sozinhos. Muita gente contribuiu para que nós chegássemos até aqui. Então, pedir ao Espírito Santo que nos lembre de dados importantes, né, para você. Essa história certamente vai ser repassada para todas as nossas igrejas. Também acho que vão surgir ainda, que serão fruto do trabalho de vocês, né? E assim cremos, assim declaramos, assim profetizamos, porque cremos que há muito ainda que Deus quer efetuar e realizar através de nós. Pois bem, a nossa origem, a nossa conversão se deu na Igreja Presbiteriana do Irajá, aqui no Irajá, no Rio de Janeiro, estrada Monsenhor Félix 348. Ainda lembro, a mente está boa, né? Se deu ali, e eu considero que a minha sogra, Leone Rodrigues Peixoto, foi assim a mentora, uma das matriarcas dessa história, porque eu creio mesmo que ela orou muito por mim. Muito mesmo. Dona Leone orou por mim, certamente orou pelos seus filhos, né? Minha sogra é mãe do pastor Marco Antônio Rodrigues Peixoto, da comunidade evangélica da Zona Sul. E, como eu disse, ela certamente orou muito por nós. Muito. Eu era católico, origem católica, e quando fui morar na rua Licínio Barcelos, aqui no Irajá mesmo, eu morei próximo dessa família abençoada, e nós temos muitas histórias lindas, né, como família, como amigos, como amantes da música, enfim, muitas coisas lindas que aconteceram, mas um dado importante foi o dia em que eu resolvi, depois de muita insistência da minha namorada, então, que é a minha esposa hoje, eu fui à igreja e ali, nesse primeiro contato com o Evangelho, eu me converti e a minha vida foi mesmo totalmente transformada. E eu me tornei uma pessoa apaixonada por Jesus. Não acredito que por causa da minha origem tão sofrida, né? Nem tanto por parte da minha mãe foi uma guerreira, uma valente, mas o meu pai era oprimido por uma legião de demônios, ele era viciado em bebida alcoólica e a minha infância e juventude foi realmente muito difícil. Muito difícil mesmo. E talvez tenha sido por esse motivo que nós
abraçamos o Evangelho, abraçamos Jesus. E com 3 meses já de conversão, eu dei uma primeira mensagem para a mocidade daquela igreja, uma igreja tradicional, bem tradicional, uma igreja que você não podia nem comentar sobre o Espírito Santo. Eles diziam que o Espírito Santo era para aquela época, que hoje não tem mais isso, não tem mais batismo com o Espírito Santo e tal. E a gente ali, perseverando, orando, buscando a Deus, clamando. Me tornei presidente da mocidade aproximadamente, não me lembro exatamente, mas talvez uns 5, 6 anos. Depois a pessoa que me substituiu, eu continuei ainda apoiando, que foi a Jussara, esposa hoje do pastor Marco Antônio da Zona Sul. E nós formamos ali uma base, né, de oração, de busca, de intercessão. Começamos a evangelizar. Nossa paixão era almas, ganhar almas para Jesus. Evangelizar. Evangelizávamos em presídio, em morros, em comunidade, escolas, esquinas, ruas, panfletando, colocando cartazes nos ônibus. Nós queríamos ver as pessoas se convertendo. Nossa alegria era ver uma alma sendo tocada pelo Espírito Santo e se entregando a Jesus. Eu lembro de uma passagem muito interessante ainda na igreja presbiteriana. Nós tínhamos um líder que ele era homossexual, e uma vez ele falou: olha, nós vamos parar com o culto jovem, porque não vem mesmo ninguém aqui, e o culto é só para nós, né? Eu lembro que eu era recém-convertido, aí eu levantei minha mão assim na reunião e falei: ô Agenor, você disse que o problema aí qual é? São vidas, né, convidados. Então deixa comigo que eu encho a igreja. Se o problema é encher a igreja, eu encho. Eu não sabia muito bem o que eu estava dizendo, né? Que era recém-convertido, mas eu já gerenciava gráfica. Minha paixão foi sempre por artes gráficas. Fui formado nisso como técnico da indústria gráfica. Sempre bem sucedido na minha vida profissional. Trabalhei em grandes empresas, né? E aí eu consegui com o meu patrão uma brechinha lá numa folha. Eu sei que ao todo nós fizemos talvez mais uns 5 milhões de folhetos para a igreja na época. E eu lembro que eu peguei aqueles folhetos, 25 mil folhetos, e saí distribuindo pelo meio da rua e andando pelos bairros. E no dia do culto tinha mais de 600 pessoas dentro da igreja. Que tremendo, não? Que história linda, não? E até hoje essa paixão arde no nosso coração por almas, por vidas. Essa é a mensagem principal da igreja, a responsabilidade principal da igreja, né? Ganhar almas para o Senhor Jesus. Estender o seu reino em toda a terra, né? E ali ficou muito forte e gravado em nossos corações, né, que essa era a nossa missão. Tivemos vários embates na igreja, né? A estrutura da igreja não permitia esse tipo de coisa, não permitia manifestações espirituais, né? Um tempo depois que eu converteu o Marco Antônio, né? Hoje pastor da Zona Sul. Ele converteu, ele começou a trabalhar mais na área da música e eu na área da ministração da palavra, ensinando e tudo, abençoando a igreja naquilo que eu podia, né? E fomos indo e foram ali anos de luta, de guerras, de batalhas, de muita coisa linda acontecendo. Eu creio que se aquela igreja tivesse aceitado a obra do Espírito Santo, era para ter umas 10 mil pessoas hoje naquela igreja, né? Nós fizemos muitos amigos ali. Um tempo depois eu ordenei um professor meu, que era da escola bíblica, chamado Roldão Soriano. Inclusive ele gravou um testemunho para a gente passar aqui na igreja. E foram muitas lutas. Eu fui chamada no presbitério da igreja várias vezes. Uma vez eu lembro que um presbítero me ameaçou dar um soco na cara, porque ele disse que aquilo não era permitido, que ele não ia deixar que isso acontecesse. Eu lembro que o presbitério da igreja foi dissolvido algumas vezes por causa da gente,
por causa do que Deus estava fazendo, do que o Espírito Santo estava operando. É uma mocidade vibrante, ativa na área de louvor, na área de evangelismo. Assim foi a forma embrionária, não é, que o Espírito Santo foi gerando nos nossos corações, até que a gente não conseguia mais suportar aquilo, apesar de obedecer à risca aquilo que eles mandavam a gente fazer. Não podia dar glória a Deus, não podia bater palma, não podia levantar a mão para o céu, uma série de restrições. Nós resolvemos obedecer, mas aquilo estava sufocando a gente, sufocando, e eu lembro que eu fui no presbitério de Madureira, reverendo Chicão na época, ainda lembro o nome desse homem, ali eu contei a minha história, a história da minha conversão, a história da libertação da minha família, que nessa época meu pai já tinha sido liberto, e ele falou, olha, isso tudo é muito bonito, é muito lindo, mas a igreja presbiteriana não aceita esse tipo de coisa. E aí eu lembro que eu perguntei para ele, mas reverendo, o que é que eu vou fazer? Aí ele olhou bem assim para mim e disse, faça o que Deus está colocando no seu coração. Aí eu disse, então eu vou pedir exclusão de hall de membro da igreja e vou ficar em casa esperando o que Deus tem para a minha vida. E ele repetiu de novo, faça o que Deus está colocando no seu coração. Então, nós conversamos, eu, Marcos, Jussara, minha esposa, né, na época namorada ainda, e resolvemos então sair, mas eles, antes que nós resolvêssemos sair, eles nos convidaram a sair da igreja. E foi assim que há 42 anos atrás, nós fundamos a Comunidade Evangélica do Rio de Janeiro. Foi o primeiro nome que nós colocamos, né, na igreja. Alguns anos depois, quando meu cunhado foi transferido para a Zona Sul, então nós começamos uma nova etapa e ficamos acertados que esse nome seria sepultado, Comunidade Evangélica do Rio de Janeiro, e ali nós fundamos a Comunidade Evangélica Cristã da Vila da Penha, que é a igreja que é conhecida hoje em várias nações, né, pela sua música, o poder da sua música, a força da sua música. E começamos na minha casa, na estrada Marechal Lencastre, 3.149, casa 101, bairro de Anchieta, aqui no Rio de Janeiro. Começamos ali, éramos recém-casados, e a nossa casa, além de acolher a nossa família, acolhia a igreja, que começou com 34 jovens inexperientes. É isso aí, minha gente. E hoje eu me pergunto, Senhor, onde foi que nós chegamos? Até onde nós chegamos? Eu sei que tem muito mais ainda e vai depender de vocês. Não é? O legado está aí. Não é? Então começamos ali na nossa casa era uma igreja, a cozinha era a cozinha da igreja, o quarto era o quarto da igreja, a sala era a sala da igreja, o terreno dos fundos era o lugar onde a gente se reunia, tinha uma pequena cobertura, e ali nós começamos. E vivemos experiências incríveis, experiências poderosíssimas, coisas lindas, maravilhosas, que eu lembro até hoje, pessoas que colocavam os pés na nossa casa e elas tinham um impacto da glória de Deus. Pessoas colocavam o pé do meu portão para dentro e começavam a falar em línguas estranhas, e a profetizar, e a declarar, a glória de Deus está aqui, o poder de Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui, a mão de Deus está sobre nós. Foram experiências impressionantes que não dá para entrar em detalhes, né? Vocês devem estar acompanhando aí no YouTube, né? Nós estamos fazendo esses 2 meses celebrando a Ceia da Honra, onde nós chamamos os fundadores da igreja para contar, se bem que alguns fundadores já estão liderando outras igrejas pelo Brasil afora, mas os que permaneceram ainda, nós estamos dando a oportunidade nesse 42º ano de testemunhar, de contar um pouco da história, e a gente também honrá-los por eles estarem ao nosso lado até hoje. Nós temos líderes que estão conosco há mais de 30 anos, 35 anos, 40 anos ao nosso lado. Então, nós passamos ali na minha casa, né? Acho que uns 8, 9 meses,
depois não deu mais, a minha casa não suportava mais, né? Muita gente convertendo, e aí alugamos uma casa na Estrada Padre José, aqui na Vila da Penha, por isso se chama Comunidade Evangélica Cristã da Vila da Penha, e começamos ali, e foi ali nessa casa que nós tivemos uma experiência forte de um mendigo chamado Wilson Santos. Ele começou a frequentar ali, uma pessoa muito mal cheirosa, né, com perdão da expressão da palavra, muito fedorenta, uma pessoa que comia comida na lata de lixo, e tinha uma namorada também, ele é bem assim, aquele cabelo, né, de negro, eu também sou negro, né, mas era tudo encebado, era muito mal cheiroso, mas a gente, com aquele desejo de ganhar almas para Jesus, ele continuou ali, frequentando, até que ele converteu. Ele morava na rua, continuou morando na rua, até que a gente percebeu que a conversão dele estava consolidada, ele veio morar na igreja. Perdão. E aí, um belo dia ele chega e fala, olha, o meu sonho é ser compositor. Ele já era compositor, né? Eu quero compor para o Djavan e tal. Ele sonhava em compor para a música popular brasileira. E aí ele falou, olha, eu compus uma música para Deus. Eu falei, é mesmo? E aí foi uma coisa muito linda, porque ele pegou o violãozinho dele e começou a cantar, nosso Deus é soberano, Ele reina. E aí, gente, essa música Nosso Deus é Soberano foi gravada, gravamos um LP com 4 músicas, e essa música Nosso Deus é Soberano abriu as portas da igreja, Brasil inteiro, outras nações aqui da América do Sul, América Latina, e foi uma experiência muito linda, muito linda. Naquela época, nós já estávamos nos mudando para o galpão, na Estrada Padre José 92, e eu lembro que meu cunhado me chamou e falou, Ari, eu descobri aqui um galpão pertinho aqui e tal, vem aqui dar uma olhada. Quando eu entrei ali no galpão, eu comecei a chorar, e eu falei, Marco, aqui é o lugar que Deus tem preparado para nós. E foi maravilhoso porque alugamos o local e ali foi dali para o mundo, para as nações. Ali para o mundo, para as nações. Começamos a ir a fundo na oração, no discipulado, né? Há 42 anos atrás não se falava em célula ainda no Brasil. A gente conhecia o Robson Rodovalho, o pastor César Augusto, que nos ajudaram muito também, mas a gente usava os livros do Po Yong-cho da Coreia. Alguém traduzia e a gente foi colocando aqueles fundamentos e tal, e a nossa igreja nasceu com células, sim, com grupos familiares, há 42 anos atrás. Você vê que tem história, e muita história. Que história linda, como nós glorificamos a Deus por essa história maravilhosa, essa história gloriosa. Começamos a ir a fundo na oração, no discipulado. Naquela época nós tínhamos 3 cultos na igreja de Vila da Penha, eram 3 bandas de música que tocavam, e muitas conversões, coisas assim, da pessoa parar na porta da igreja e entrar chorando, o que é isso, o que está acontecendo aqui, eu quero Jesus, essa música entrou no meu coração, essa música entrou na minha vida. E um detalhe importante que eu costumo dizer, que a nossa igreja é antes do jejum de 40 dias e depois do jejum de 40 dias. Porque o meu cunhado, ele trabalhava como bancário, e aí ele saiu, ficou em tempo integral, e meu sonho era ser diretor industrial da Sony Music. Então, eu não queria saber de tempo integral. Mas aquele momento foi um momento crucial, né, quando meu cunhado já estava efetivo na comunidade da Zona Sul, e eu precisava de uma resposta de Deus. Foi uma encruzilhada, realmente uma encruzilhada.
E eu falei para minha esposa, olha, eu vou jejuar 40 dias. E vou pedir uma resposta de Deus. O que Deus me falar é o que eu vou fazer. Você está de acordo de eu largar o emprego? Ela falou, se Deus falou contigo, se Ele falar contigo, tudo bem. Então foi ali, há 32 anos atrás, que nós fizemos o primeiro jejum de 40 dias. Era por uma resposta divina e foi onde Deus nos deu uma palavra de consagração do ministério. Na verdade, a música Consagração não tinha a ver com a consagração do Ministério de Música e nem a consagração pessoal de cantor nenhum. Tinha a ver com a consagração do ministério. Primeiro jejum de 40 dias foi sobrenatural. Sobrenatural. As pessoas não conseguiam ficar em pé diante da glória de Deus. As pessoas colocavam o rosto no chão, se prostravam, adorando, chorando, clamando. Primeiro jejum de 40 dias. E eu desafiei a igreja a fazer 7 anos. Depois do 7º ano, nós resolvemos continuar até hoje, orando pelo Brasil, profetizando sobre a nação. Depois veio a questão da lavagem da bandeira brasileira com lava-jato, que nós fazemos até hoje isso, né? E Deus foi movendo a história da igreja, movendo as nações. Hoje a gente vê tantas igrejas com a bandeira brasileira, não é verdade? Orando com a mão em cima da bandeira brasileira. Mas foi uma palavra que Deus nos deu, de lavarmos a bandeira brasileira. O Espírito Santo falou comigo numa reunião, lave a bandeira brasileira, porque eu vou lavar essa nação. E a grande esperança do meu coração é que esse último e grande avivamento da história da igreja vai se dar através da nação brasileira, pela liderança do Espírito Santo. Deus tem um plano especial com a nação brasileira. E nós glorificamos a Deus por isso. Nós tivemos finais de jejum de 40 dias, que se eu começasse a contar as experiências agora para você, é algo inacreditável que aconteceu. Teve pessoas arrebatadas pelo Espírito Santo que começaram a descrever o futuro da igreja. A gente tem tudo isso registrado numa apostila. Nós tivemos 1 ano no jejum de 40 dias, final de jejum de 40 dias, que entrou uma fumaça, uma nuvem da glória de Deus sobre todo o salão que nós estávamos reunidos. Nossos adolescentes na época viram carruagem de fogo, viram anjos. O Espírito Santo conseguiu extrair da igreja cântico espiritual, cântico espontâneo, todo mundo cantando na mesma sintonia, um cântico atrás do outro, assim, mas era coisa que o Espírito Santo dava mesmo, assim, uma coisa poderosa, impressionante. 99% das nossas músicas foram geradas após a ministração da palavra. E esse irmão, ex-mendigo Wilson Santos, se tornou uma máquina de fazer música. Realmente ele tinha uma unção, ele orava muito. Na época da música Consagração, nós orávamos 8 horas por dia. 8 horas por dia, clamando, chorando. Às vezes a reunião de oração começava às 5 da manhã, terminava 1h da tarde, 2h da tarde. E a gente ali orando, clamando, buscando a presença de Deus, buscando o poder do Espírito Santo. Realmente era algo tremendo que acontecia. Esse Wilson Santos escreveu a música Tempo de Guerra. Esse é um tempo de guerra, estamos em tempo de guerra. Guerra que Cristo nosso general. Lembra dessa música? É bem antiga, né? Mas é tão atual, né? Golias, tu vens contra nós, com espadas e lanças, mas nós vamos contra ti, em nome do Senhor. Quem és tu, Golias? Quem és tu, Golias? Ele virou uma máquina de fazer música. E era impressionante que... Eu lembro que teve uma ocasião que eu cheguei, eles estavam... Tinha um grupinho cantando. Aí eu parei e falei, rapaz, que música linda. Eu falei, Wilson, quando foi que Deus te deu essa música? Ele falou, não, Deus está me dando agora. Eu falei, como é que está todo mundo cantando aí no
É como se você já conhecesse a música há muito tempo. Ele falou, isso é coisa do Espírito Santo. Que época de ouro, que época de ouro. Eu vi um pastor dizer que o Senhor nunca tira o avivamento da igreja. Nós, pelas nossas atitudes, pelos nossos deslizes, é que entristecemos o Espírito Santo e ele se vai. Mas o dom é irrevogável. Aquilo que Deus deu é nosso. Assim como aqueles poços, lembra que foram entulhados? Poços que Abraão cavou, que foram entulhados? Cabe a nós desentulhar e fazer fluir esse jorrar de águas vivas, que vai novamente tomar o seu coração, tomar a sua vida, tomar a sua casa, tomar a sua família. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. Então, essa é a primeira parte. Nós temos aqui já 25 minutos de história e não contamos a 1000ª parte do que aconteceu com a gente. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, e que as doces consolações do Espírito Santo estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério. E quero pedir a você que entre no site da igreja, no YouTube da igreja e no YouTube do apóstolo Ari Caetano Nascimento. Vai lá, dê o seu like, curta também, que é importante para nós e nos dá condição de fazer cada vez mais vídeos de qualidade, com cores de qualidade vibrantes, para que essa mensagem alcance o mundo inteiro. Amém? Então, esse é o primeiro capítulo. Daqui a pouco nós começamos a gravar o segundo capítulo. Deus te abençoe. Deus te guarde. Até o segundo capítulo. Tchau, pessoal.